Tem culpa nisso também? Mas claro que tem. Porque na tua época o juiz não fazia isso com o Vasco. No meu clube, a pior coisa possível do mundo, que é o cara chega, te esbofeteia, pá, e você não reage, porque isso aí é te esbofetear. Porque aí é dizer assim, não, eu fiz, eu te chamei de safado, te meti a mão na cara depois para dizer que tu é safado mesmo, e fica por isso mesmo. Você é um bobão mesmo, pronto, acabou. Acabou, pô. Quer dizer, então o que acontece é que... Porque certamente se você fosse o presidente do Vasco, isso não aconteceria? Você tem como garantir isso? Se ele sofreria consequências sérias, não tenha dúvida que sofreria. É porque uma vez você me disse o seguinte, que o juiz pode errar com o Vasco, sim, mas é uma vez só. Ah, isso é verdade. Não é? Era verdade. Segunda vez não errava com você. Não. Agora, a primeira vez também era difícil, né? Não sei se era difícil, era. Eu não posso afirmar. O juiz tinha medo de você. Não. Borrava. Não sei, não. Eu acho que eles me respeitavam, eu também sempre os respeitei, até o momento que eu era desrespeitado. Agora, o seu time Vasco já teve ajuda de arbitragem, já, não teve? Eu não me lembro. Não? Não. Você é muito novo, realmente. Você tem 18 anos de idade. 1974, com o Cruzeiro. Foi um escândalo, o Armando Marques. Vocês roubaram o Cruzeiro. Aonde? Assaltaram o Cruzeiro. Aonde? 1974, tá lembrado? Mas como? Qual foi o assalto? Vasco Cruzeiro, que o Armando Marques fez com o Cruzeiro? Não, eu acho que já naquela época tu estava com deficiência visual. Porque o problema é o seguinte, claro, o problema é o seguinte, você foi jogar primeiro jogo em Minas. Os caras invadiram o campo, fizeram lá uma opção de atrapalhadas, o jogo teve que vir aqui para o Rio de Janeiro, na época na CBF. Se você disser que houve uma pressão do Vasco, no sentido de que o regulamento fosse cumprido e o Cruzeiro perdesse lá o mando de campo, e aí veio para o Rio de Janeiro para jogar, veio, acabou. Agora, daí a dizer que o Armando Marques beneficiou o Cruzeiro, não. Eu garanto que ele beneficiou. Que beneficiou nada, não. Eu não vou nem discutir esse assunto com você. Não. Eurico. Não, você não vai... Porque você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Ah, bom, isso é opinião. Opinião é uma coisa. Opinião é uma coisa. Agora, ele não contava com o Jorginho Carvoeiro, né? Não, o Cruzeiro não contava com o Jorginho Carvoeiro. Toda hora que vai discutir com você, você fala, uma hora você fala, não contava com o Romário. Aí você fala do Jorginho Carvoeiro. Aqui. O Cruzeiro não contava com o Jorginho Cajuru, pô. Não, o Cruzeiro do Jorginho Carvoeiro. Tem 3 pontos em arbitragem e só você tem, na minha opinião, coragem de falar isso. Eu quero ver se você vai ter coragem de falar. O juiz de futebol é humano, não é? É. Então, ou ele é um cara que tem sentimento clubístico, como todo jornalista tem? Ninguém é filho de chocadeira. Isso. Perfeita definição, é exatamente a minha. Ou ele gosta de dinheiro, concorda? E dinheiro significa prestígio, tal, papapá. A maioria gosta de dinheiro, não precisa ser hábito, não. A maioria gosta de dinheiro. A maioria em qualquer segmento? Qualquer segmento. Tá. Agora, na arbitragem, gosta-se mais de dinheiro ou tem-se mais sentimento clubístico, na sua opinião, e nesse tempo todo de futebol que você tem? Meu amigo, eu acho que o dinheiro acaba superando tudo, né? Você está vendo hoje, não é na arbitragem, não é na qualquer segmento. Lá. Tem tema CBF daqui a pouco. Não é qualquer segmento. FIFA. O dinheiro é dinheiro. Dinheiro. Então, mas esse caso desse Péricles, esse vil metal para você é terrível. Foi o quê? Foi sentimento o quê? Clubístico não foi porque ele não é corintiano. Não, ele é flamenguista. Então, ele é flamenguista? É pior. Oriundo da torcida do Flamengo. Fazia parte da torcida organizada do Flamengo, se você quiser. Você quer saber? Não ri, não. É sério? Verdadeiro, sério. Ele é o quê? Flamengo. Da torcida organizada? Era da torcida organizada do Flamengo. É história de dizer assim, arbitragem independente, comissão de arbitragem independente, é papo para boi dormir. Mas não é muita paixão clubística sua não reconhecer que o Corinthians foi líder do campeonato por 26 rodadas? Sim, e daí? E daí que ele mereceu também ganhar o título, não? Mas quem está dizendo que ele não mereceu? Estou dizendo que se as coisas corressem de maneira diferente, o campeão era o Vasco. Eu fiz aqui até uma lista, porque eu sabia que você ia entrar nesse assunto. Olha aqui, exemplos. Você falou de clubístico, juiz, sentimento. O Péricles, você falou que ele é Flamengo até... É, Flamengo. Né? Vem cá. Da torcida do Flamengo. José Roberto Reit, tem time? Tinha? Tem mais do que time. Tem o quê? Esse é mau caráter. Mau caráter? Com certeza.
Arnaldo César Esse é o que Coelho. prejudicou o Vasco, não tem. Isso é uma grandeza. Mas qual que era o Ele time chegou ao cúmulo. Ele chegou ao cúmulo. Ele é um misto de Flamengo e Fluminense. Mas que era Mas que Fluminense. isso, misto? Foi trabalhar. Ele é. Aliás, é o seguinte: torcer para Flamengo e Fluminense ao mesmo tempo é uma coisa normal, porque um nasceu do outro. Como assim um nasceu do outro? Claro, o Flamengo nasceu de uma costela lá do Fluminense, pô. Eles, um nasceu do Que outro. isso, Que isso não, é verdade. A origem do Flamengo é de uma dissidência radical do Fluminense. Mais elitista do que era o Fluminense na época. O Vasco não nasceu de costela de ninguém? O Vasco nasceu de um ato de amor e foi gerado por gente humilde. É doente com o ou não, gente? Não, vê a história do Vasco. Arnaldo História César do Coelho. Vasco. Estou O falando Vasco de sentimento clubístico. Arnaldo- O White você já desculhambou. Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho, ele tem clube também, mas Qual? eu nunca consegui afirmar, mas a tendência dele é para Flamengo. É para Flamengo. É. Armando Marques tinha clube? Ele não tinha clube, mas ele tinha uma preferência por alguns meninos jogadores. Meninos Não, uns jogadores mais jovens, mais jovens. digamos assim. Você quer dizer o quê? Que ele era pedófilo? Não, não era pedófilo. Por que Uma jogador coisa é mais jovem? pedófilo, outra coisa é um jogador mais jovem é jogador já adulto, né? Mas não é pedófilo. Não é pedófilo. Não, tinha as suas ligações. Então o time que possuísse jogador mais jovem era beneficiado Não, pelo não. Armando? Ele tinha uma certa ligação com um jogador do Botafogo. Do Botafogo. É, Ele tinha uma ligação com um jogador do Botafogo? é. Você não pode falar o nome? Não. Não? Não, porque essas são relações que a gente não pode falar. Sei. São relações. Gozado que no Vasco você não fala. Ele não tinha nada com o Vasco. Não tinha nenhum jogador novo no Vasco. Essa final com o Cruzeiro em 74. Tinha nada, Não né? sei disso. Você não sabe disso. Tá Não, legal. se eu soubesse- Yuri, com toda a experiência de futebol, você poderia dizer para nós aqui no Cajuru Pergunta qual o caso mais escandaloso de arbitragem que você presenciou? Parou, pensou. Escandaloso. Escandaloso, eu não diria escandaloso, mas eu já vi. Eu já vi muitas vezes acontecerem casos de você. Não é perder uma partida, você perder um campeonato. Você tem alguns casos aí, pô, você tem. Me conte, por favor. Pô, você foi testemunha deles. Aquele caso aquele erro. Aquele é um erro. O Internacional e Corinthians. Sim, do Tinga. É. Escandaloso. Kia Jorabichã. Tá ali. Aquele foi um escandaloso para você? Isso, claro. Teve um. Teve um contra mim, contra o Flamengo, aqui já é âmbito nacional. Se não me falha a memória, era Júlio César, uma coisa assim. O nome do juiz? Cossença. Ah, o Cossença, é isso. Cossença. Também me escandaloso. Tirou um campeonato, mas também nunca mais apitou. Você conviveu com um juiz ladrão, na verdadeira acepção da palavra? Que você tinha que durante a semana trabalhar, mexer nos pauzinhos, nos bastidores, falar, ai meu Deus, escalar esse bandido pro meu jogo? Eu tive uma decisão no jogo com o Flamengo, por exemplo, que o árbitro, eram 3 árbitros, um árbitro tinha sido escolhido para apitar o jogo. Mas ele teve uma dor de barriga na hora. Aí substituíram o árbitro, que acabou prejudicando o Vasco, aquele que marcou uma falta em cima no jogo do Flamengo, que é o Petkovic que bateu a falta. A falta. E o Histórico Vasco gol. perdeu o campeonato. Era o Léo Feldman, O juiz. o juiz. Teve casos assim, né? E mas tem Como muitos assim? Você casos. já sabia do Léo Feldman? Não, eu não sabia. Eu sabia do outro que Do outro teve... que ia trabalhar. Não, que teve dor de barriga. Mas essa dor de Deram barriga uma dor dele, de barriga dele. Essa dor de barriga dele, quem deu foi você? Na época foi o presidente da federação. Que era ligado a você, caixa d'água.
Também, mas não era Ligado dos pés à cabeça. Não interessa se era ligado a mim ou não era ligado. Ele tomou conhecimento e teve que fazer. Tomou conhecimento que havia alguma coisa. Aí vocês deram uma dor de barriga para ele. Não, ele deu, eu não dei nada. Mas você que pediu. Eu não pedi nada. Claro, do mesmo jeito que você fala que o Ricardo Teixeira pediu pro Sérgio Correia mandar o Pérez prejudicar o Vasco, você fez a mesma coisa aí. Não, dá licença. Dá licença. É engraçado, só serve pros outros, para você não. Não misture alhos com bugalhos. Uma coisa uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia um filósofo cearense. O problema é o seguinte, você alertar em relação a isso é uma coisa. Você pegar e botar alguém influenciar para te beneficiar é outra bem diferente, muito diferente. Não me compare com o Ricardo Teixeira, porque essa comparação é a pior. Daqui a pouco vai chegar o tema. Essa é a pior possível. Daqui a pouco vai chegar o tema. Não, tudo bem, mas você tem o direito de falar agora já. Não, você falou que eu você pediu pro caixa d'água tirar o cara. Eu não pedi nada. Como não? Não, eu não pedi nada. Por que arrumaram a dor de barriga pro cara, então? Não, porque foi denunciado a ele que havia uma situação tal e tal e tal e tal, e ele, por opção dele, ele resolveu tirar. Eurico, você mandava na arbitragem carioca por quê? Nunca porque você mandava no caixa d'água. Nunca mandei na arbitragem. Como não? Pelo contrário. Como não? Pelo contrário, se eu mandasse na arbitragem, não tinha sido prejudicado da maneira como fui. Mas inúmeras vezes. Nunca mandei na arbitragem. Como se Uma coisa é eles terem respeito por mim. A outra coisa... Respeito ou medo? Respeito. Medo, eu não meto medo em ninguém, rapaz. Como não? No eu não juiz, meto medo de medo. O cara chegava em São Januário ali, aquela pressão, aquela coisa. Que pressão? Ah, jornalista era proibido de entrar em São Januário às vezes. Claro que era. Até cara da imprensa tinha medo de você, vai dizer que juiz não? O cara da imprensa, não, medo de mim nunca tiveram. O cara da imprensa, que diz inverdades, que está a serviço de determinados interesses, que prejudica a minha instituição. De mim, eles podiam falar o que eles bem entendessem. Da minha instituição, não podiam falar. Instituição que eu presido. E então, a minha reação era sempre essa. Você está falando uma inverdade contra a instituição, então aqui você não entra mais. Isso aqui é uma propriedade privada. Esse negócio de livre acesso na casa dos outros é conversa fiada, para boi dormir. Quer dizer, a tua casa, São Januário, foi construído pelo Vasco. Mas não era a tua casa, era do Vasco, da instituição. E eu represento... O coronel. Não, e eu represento a instituição. Eu represento a instituição. Eu deixo de ser Eurico para ser o representante da instituição. O Eurico é um sujeito fraco. O Eurico com o Vasco por trás é um sujeito muito forte. Porque a minha instituição é muito forte. Há uma diferença grande. O Eurico é uma pessoa comum. Você teve vontade de dar porrada alguma vez em um juiz de futebol? Muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Por exemplo, tem um Muitas caso? vezes. Mas me conte. Aí você se continha? Claro, você tinha que se conter, mas vontade você tem. Mas o meu feitio não é de dar porrada. A minha vontade, eu sempre fui muito mais... Você nunca deu porrada em ninguém? Não, eu sou muito mais de usar... O verbo? O verbo. É? E você já levou porrada de alguém? Graças a Deus, não. Porque às vezes a gente chega numa idade, né? Espero chegar no... Espero terminar os meus dias com um ditado aqui que tinha antigo. Cara que mamãe beijou, vagabundo nenhum põe a mão. O Sérgio Correia, para você, é incompetente ou tem outro adjetivo? O chefão da arbitragem. É pior do que incompetente. Pior que incompetente é o quê? É tendencioso. Tendencioso é sujeito malandro? Depende da definição que você queira dar de malandro. Não, eu estou perguntando. Não, depende da definição que você queira dar de malandro. Mas tendencioso é um adjetivo forte. Então, mas é tendencioso. Você não achou o título do Corinthians injusto, então? Eu vou dizer que achei o título injusto. Achei que o Vasco poderia ter sido campeão. Meteram a mão no Vasco e tiraram o título do Vasco. Então, meteram a mão no Vasco e tiraram o título do Vasco. Agora, aí não sendo o Vasco campeão,
o campeonato deveria ir para o Corinthians, sem dúvida. Tá. E o maior culpado do Vasco não ter sido campeão para você, em função desse erro de arbitragem, foi o presidente Roberto Dinamite? Não, quer dizer, a passividade dele foi tão grande que eu não posso atribuir a culpa a ele. Porque eu acho que a passividade, nesse sentido, ele é inerente à personalidade.